Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Hoje eu trouxe uma convidada que nós dois juntos gravamos já um programa, mas não conseguimos levar ele ao ar. Então ela fez a gentileza de tirar o tempo de novo para nós regravarmos um programa e hoje nós vamos gravar ele com mais assuntos. Então minha convidada é minha colega da Unimed como cooperada. Ela é minha colega do Conselho Técnico Sancionador da Unimed Vale dos Sinos também. E ela é gineco-obstetra com especialização agora, hein, gente, em cirurgia uroginecológica. E ela é a Maria Gilca Scherer. Bem-vinda ao programa. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente poder conversar um pouquinho sobre assuntos do dia a dia da mulher. É verdade. Maria Gilca, hoje nós vamos fazer esse programa em 2 blocos, que é o pessoal que está vendo hoje aqui vai saber que vai ter na outra segunda o outro bloco, a continuação. Como está difícil de conseguir obstetra hoje em dia, né? As demandas são cada vez maiores, né? E obstetrícia é uma especialidade apaixonante, mas trabalhosa. Então, os médicos mais velhos já fizeram a sua parte e querem partir para outras opções. E às vezes os mais novos nem querem fazer obstetrícia, porque Gente, é mais trabalhoso. Eu vou atrapalhar ela. A Maria Gilca não faz mais obstetrícia. Ela foi até o ano passado, não foi? Até esse ano. Até esse ano, até agora março parou. Desse até ano. março. Depois, então 35 anos. Trouxe muitos bebês ao mundo. Sim. Né? Ela largou agora. Mas eu acho que é um assunto que é interessante as pessoas saberem. E por que será que os obstetras não estão vindo tanto ao mercado? Por encheção de saco das pessoas, que não é para levar mal, tá, gente? Isso aqui é um bate-papo. Por custos baixos, por demanda demais de vida, é um pouco de cada. A tua opinião disso aqui, que trabalhou muitos anos com obstetrícia aqui na nossa cidade? Eu vou dizer, Rodrigo, que é assim, porque eu deixei a obstetrícia. Não porque eu não gostasse, porque eu sempre gostei muito, sempre fui apaixonada. Deixa de gostar, né? Continuo gostando. Eu não estou obstetra, mas eu continuo sendo obstetra, claro. Né? Mas é que assim, no meu caso, que trabalhei 35 anos como obstetra, foram 35 anos de plantão 24 horas por dia. E eu acho que essa é a demanda mais difícil, né? Porque uma vez que a gente tenha gestantes em pré-natal... Uma PUEP. Uma gestante em pré-natal sempre pode ter uma intercorrência, ela sempre pode ter uma dúvida, ela pode ter uma doença que qualquer outra mulher pode ter, mas estando grávida isso muda um pouco. Os tratamentos são diferentes também, né? E aí tudo é consultado ao obstetra. Ela vai ao otorrino, ele passa uma medicação, sabedor de se ela pode ou não usar, mas antes de começar ela pergunta para o obstetra. Então, essas coisas assim é que são cansativas. E as madrugadas, né? Muita trabalho chamada de parto, de madrugada, às vezes é muito longo muita também, chamada né? no fim de semana, que a gente programa uma saída e aí tem uma chamada no fim de semana. E é muito ruim também acompanhar um pré-natal e aí no final não fazer o parto, né? Mas tem bastante disso. Tem, mas eu sou de uma geração ainda acostumada a acompanhar o pré-natal e fazer o parto. Uhum. Acho que hoje está mudando, né? um pouco porque boa parte dos mais jovens, não vou dizer que todos, mas boa parte já combina com a paciente de que vai fazer o pré-natal e não fará o parto, que o parto será no plantão. Hoje a gente tem uma estrutura de plantão que permite isso, mas isso é de poucos anos para cá, antes não tinha, né? Então acho que é por isso que está diminuindo a obstetrícia. E como a nossa especialidade ela é casada, é a ginecologia com a obstetrícia, por um tempo tu acaba
acaba tendo que fazer obstetrícia, né? Depois E depois aí escolhe. vai tomando outro rumo a vida. Como a minha tomou outro agora, que há uns vários anos eu já venho me dedicando mais à cirurgia e tal. Sim. Então, eu acho que é isso. Cirurgia nós vamos falar depois, no outro programa, gente. Maria Gilca, assim, ó, vamos falar de métodos contraceptivos, porque a gente vê esse papo, parece falar que a roda é redonda, né? Sobre métodos contraceptivos. Eu não vou dizer só a gurizada, vou dizer o pessoal aí. Então, nós não estamos aqui para plantar moral sobre método, tem que usar preservativo. Não esquece tudo isso, não vou falar disso. Não é isso a nossa intenção. Sim. Nossa intenção é de falar de métodos contraceptivos e que aí, junto, a gente pode incluir as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, que as pessoas esquecem. E eu, como otorrino frequente, não, mas eu faço, às vezes, diagnóstico de sífilis no consultório. Por sinal, desde quando eu tenho consultório aqui, eu não fiz um diagnóstico de gonorreia na garganta. Não fiz, mas que existe. Condilomatose, Condiloma, HPV. sim, a gente operou agora uma lesão, agora não, 2 meses atrás, uma lesão de prega vocal com carcinoma in situ, HPV na prega vocal. 29 anos. Pois é. Com história prévia de vírus embaixo também, né? Em vagina e vulva. Quando se fala de método anticoncepcional, claro que o preservativo, ele tem a função anticoncepcional barreira, também, né? Porque é um método de barreira, mas associado a qualquer outro método, especialmente para quem não tem parceiro fixo, especialmente para os mais jovens, né? Ou mesmo hoje é mais comum que pessoas de 50, 60, 70 anos tenham novos parceiros. Isso não exclui que também tenham que usar preservativo no sentido da proteção das doenças. E associado ou não a outro método, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Então, a gente tem uma gama enorme, é muito comum das pessoas perguntarem assim, as mulheres chegarem a perguntar, qual é o melhor método anticoncepcional? Não fazer nada. Esse é o melhor. Não, esse é o mais eficaz. É a castidade. Esse é o mais eficaz. Mas o melhor no sentido de assim, existe um melhor método para todo mundo? Não. Existe aquele método que mais vai se adequar a determinada mulher em determinada fase da vida. Porque o método que eu uso para adolescente pode não ser o mesmo que eu vou usar para mulher de 30 anos, que pode não ser o mesmo que eu vou usar na 40 a mais, não é o mesmo que eu vou usar no pós-parto, na mulher que ainda pretende ter nenê, naquela que já encerrou a sua prole. Então, são fases diferentes e métodos diferentes. Claro que a gente pode classificar assim nos métodos hormonais, que são os mais comuns de se usar, e os não hormonais. Como não hormonais hoje, além do preservativo, a gente tem o DIU de cobre, que ainda é um método muito bom, é muito usado, é relativamente barato, é de fácil acesso e tem até na rede pública. Que colocam em consultório. Que pode ser colocado em consultório ou sob sedação, conforme a necessidade da paciente, né? Mas é um método muito eficaz que dura até 10 anos, dependendo do tipo. Sim. E tem uma eficácia altíssima, né? No mínimo 98%. Entre os métodos hormonais, a gente tem anticoncepcional oral que é comprimido, com hormônio, com estrogênio, sem estrogênio. Que não deixam de ser hormônios, né? São hormônios, mas tem várias dosagens, várias combinações. Os hormonais ainda podem ser colocados em anel vaginal, que a paciente manipula, ela coloca e ela retira. Em adesivo, que se cola na pele, muita gente não sabe que isso existe, mas sim, são métodos bons, confiáveis. O corpo absorve. Né? Pode ser colocado em forma de implante sobre a pele. Mas esse é mais agressivo, né? Esse a gente tem que ter esse é mais difícil uma de certa controlar. Cautela. Não se sabe não como é para o corpo qualquer absorve, um. né? Exatamente. Então, querer um ciclo regular e usar esse método não é possível. Porque não tem controle, cada um é um, né? E tem os DIUs. Dispositivo intrauterino, gente. É aquele que vai lá dentro do útero e faz o seu papel para matar os espermatozoides. Se for o DIU de cobre. Tá. O DIU hormonal, ele tem a função de tornar o ambiente ruim para o espermatozoide.
né? Então, ele dificulta a entrada do espermatozoide no útero, ele dificulta a movimentação dentro do útero e ele dificulta o acesso à trompa. E é um método que está dentro do útero e basicamente atua ali, ele tem pouquíssima liberação para o resto do organismo. Portanto, tem muito pouco efeito colateral também. Não depende da paciente ter que tomar, da mulher ter que tomar todos os dias alguma coisa. E se ela não pretende engravidar em 1 ou 2 anos, é um método que se aplica bem. Serve para todo mundo? Não. Tem mulheres que não conseguem porque o útero não tem alguma característica que não permite. Formato, o formato, a posição, ela tem um mioma que dificulta. Tem mulheres que não querem, né? Tem mulheres que têm dúvida, talvez eu queira engravidar daqui a 1 ano. Daí não compensa colocar um DIU nesse momento. Mas existe, hoje já se tem com mais e menos hormônios, então também adequada para cada fase de vida. Ele é um método que o DIU pode ser usado desde adolescente até a menopausa. Ela trouxe aqui, ó, gente, 2 DIUzinhos aqui colocado dentro de um útero. Mas o útero é maior que esse desenho, né? Que você mostra aqui, né? Pouca coisa maior. Então, aqui eu trouxe... Esses são DIUs hormonais, o maior e o menor. Sendo que esse aqui, maior, tem exatamente o mesmo formato do DIU de cobre, né? E eles ficam dentro do útero, como está aqui, né? Isso aqui é o formato de um útero. São introduzidos pela vagina e pelo canal do útero, com um aparelhinho específico para isso. São deixados lá e um pedacinho do fio fica do lado de fora do útero, no fundo da vagina, e não incomoda. É muito comum perguntarem, mas isso não vai incomodar na hora da relação? O parceiro não sente? Não, não dá para perceber. Nem a mulher percebe que está com o DIU e nem o parceiro percebe que ela tem esse método. A retirada se faz daí com sedação, a maioria das vezes, né? Em consultório deve doer muito. Se for só para retirar, é mais tranquilo do que para colocar. Se a paciente só vai retirar porque vai trocar de método ou qualquer coisa, a gente pesca, tem o jeitinho e se retira. A colocação é que para algumas mulheres é um pouco mais dolorosa. Tem que dilatar um pouquinho o colo do útero para introduzir. Em alguns colos precisa dilatar um pouquinho, então... Isso deve doer. Isso dói um pouquinho, a gente tem que tracionar um pouquinho o útero. E algumas mulheres pouco tolerantes para dor preferem fazer com sedação. E hoje, por exemplo, os convênios pagam a sedação, não se torna um método tão caro. Sem dor? Sem dor, tranquilo. E ser feliz depois. Sim. Tem que fazer os controles direitinho, né? Gente, o dispositivo intrauterino DIU, ele não previne infecções sexualmente transmissíveis, viu? Ele é para não engravidar e ainda existe um certo grau baixíssimo de falha. Como todos os métodos, tem o seu grau baixíssimo de falha. Seguimos após nossos apoiadores para mais um bloco. Até breve. Então, segura a lesão do corpo. Chamo agora nossos apoiadores. Voltamos em breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na Rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você.
Audibel, ouvir bem é viver bem. Não houve gestação esse mês, não ocorreu uma gestação esse mês. Porque todos os meses, num ciclo normal, estou falando sem interferência de nenhum hormônio externo, né? No ciclo normal, a mulher amadurece um óvulo num dos ovários, esse óvulo vai sendo preparado para ser liberado e possivelmente fecundado para produzir uma gestação. E, enquanto isso, a camada de dentro do útero vai formando como uma almofadinha para receber esse embrião. É o endométrio que vai ficando espesso para receber esse embrião. Caso não ocorra a fecundação e, portanto, não ocorra a gestação, esse ciclo, 12 a 14 dias depois da ovulação, se encerra. O corpo reconhece que não houve uma implantação. Que não houve implantação e faz uma descamação dessa camada interna. E esta descamação produz esse sangramento que a gente chama de menstruação. Entenderam, gente? E por isso que a gente menstrua. Quando a mulher para de ovular, ela para de menstruar. Exatamente. Porque não há mais essa informação que os ovários mandam para o útero, para o endométrio. Química, né? De que ele tem que se preparar. Porque não há mais óvulo. Vem desde o cérebro, né? É um eixo que vem de hormônios lá do cérebro, que vão fazendo uma cascata e estimulando o ovário. No momento que esses ovários não têm mais folículos para amadurecerem e ovularem, não existe mais a produção desses hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Eles vão baixando cada vez mais os seus níveis no sangue. Porque o estrogênio não serve só para a gestação, ele tem implicação na memória, então no cérebro, ele tem implicação nos músculos, ele tem implicação na massa óssea, na pele, então numa série de coisas, né? Ele regula uma série de coisas na mulher. E na ausência desse hormônio, apresentam-se sintomas do climatério. Ou climatério é esse período
e pós-menopausa, né? Então, esse período em que os sintomas começam a aparecer, que na maioria das mulheres pode ser em torno de 3 anos antes da parada completa das menstruações, e aí vai se traduzir por irregularidades menstruais. Mas essa irregularidade ainda existe alguns óvulos que estão Sim, vindo só que eles já ciclo. não têm mais a mesma capacidade, porque uma coisa importante que se diga, a gente não produz óvulos Elas já estão ao longo ali. da vida. A mulher Eles vem com seus estão números lá desde contados. que a gente era um embrião dentro da barriga da mãe. Isso é coisa de mulher, viu, gente? O homem produz espermatozoide a vida inteirinha. Ou não, né? Quando se faz a vasectomia, eu acho que dá uma bloqueada no eixo ali. E com o passar dos anos ele para de produzir. O organismo entende que não precisa mais produzir os espermatozoides, né? Mais ou menos isso. Mas a mulher não, ela já traz pronto. Eles ficam quietinhos, esses ovários ficam quietinhos do nascimento até a puberdade, que é em torno dos 11, 12, 13 anos. E aí esse eixo é reativado e esses óvulos passam a ser gastos ao longo da vida até que se esgota essa capacidade. A gente tem ao longo da vida mais ou menos 400 óvulos para serem gastos. E uma coisa importante, não depende de anticoncepção, não depende de raça, não depende de nada que a mulher faça, os ovários vão envelhecer da mesma forma. Né? Eles vão gastar esses óvulos ao longo da vida, ovulando ou não. Não existe anti-aging para ovário. Não existe. Vão ficar velhos e a pessoa vai ser amenizado, mas vai entrar no climatério. Vai entrar. Que é o período esse que ela explicou. Até o presente momento, sim. Claro, coisas né? novas Pode ser podem que ser novas coisas surjam. Bem-vindas. Né? Mas até o presente momento, tem uma palavra que a gente diz que é inexorável, né? Que não tem o que se faça e vai ocorrer essa perda. E por isso que em qualquer cultura do mundo, em culturas onde as mulheres usam anticoncepção a vida inteira, em cultura onde as mulheres usam o predomínio do DIU de cobre, que não tem interferência hormonal, naquelas em que não pode usar método anticoncepcional, naquelas em que as mulheres têm 12 filhos, ou nas que têm um filho, não interessa. Em todas as culturas do mundo, a menopausa vai chegar por volta dos 50 anos. Não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. E aí, com isso, se administram os sintomas nesse período. Exatamente. Tem que usar hormônio em todo mundo? Não. Não. A resposta não é não, é depende. Né? Depende. Agora, pode ser que no início sim, depois não, depois sim de novo, não é assim? Exatamente. E assim, a alteração hormonal, por conta de tudo isso que a gente conversou, vai acontecer em todas as mulheres. Não existe uma mulher de 70 anos com estrogênio alto e FSH baixo, que é o hormônio dito da menopausa. Não existe, a não ser que seja uma questão patológica. Né? Fisiologicamente falando, na natureza, não existe. Uma brincadeira, né? Podem chorar, porque vão envelhecer. Querendo ou não, só envelhece quem está vivo, né? Exatamente. Se não quer ficar velho, tem que morrer cedo. A gente pode viver muito bem em todas as fases, inclusive no climatério. Né? E aí hoje a gente tem muita coisa para utilizar para ajudar a mulher, né? A gente tem vários tipos de terapia hormonal que podem ser usados. A gente tem mudanças de comportamento. Não é demais dizer que uma dieta equilibrada, com pouca gordura, com pouco açúcar, com muita verdura, com muita fruta, com bastante água, poucos ultraprocessados, álcool em pequenas quantidades, sem cigarro, tudo isso faz com que os sintomas sejam amenizados. Exercício físico é fundamental, seja ele qual for. E quando alguém me diz assim, eu não gosto de exercício físico, não tem gostar. Eu sempre fico pensando que a pessoa ainda não encontrou o exercício que goste. Alguma coisa a gente tem que gostar, né? Porque assim, pode ir para uma musculação, pode caminhar na rua, pode fazer um esporte coletivo, pode dançar, pode fazer exercício na água.
qualquer coisa serve, mas tem que se mexer. E tem que comer bem. E tem que comer bem. E vem cá, o climatério também atua nas ideias, né? Sim, Transtornos emocionais relacionados Sim, a transtorno de comportamento depressivo, algumas mulheres euforia. têm sintomas depressivos importantes nessa fase, especialmente quando, assim, aquela coisa, às vezes ela se aposentou, então está mudando, trabalhou uma vida toda e está se aposentando, os filhos Já cresceram e saíram de estão casa. saindo de casa, e vai tendo o tal do ninho vazio, né? E aí vem mais a questão do climatério, que a gente ainda tem muito preconceito de que a mulher pós-menopausa, a mulher na menopausa, como se fala, tá velha, né? Mas a gente tem que entender que isso era no tempo que as mulheres viviam 40 anos. Do tempo da vovozinha. Lá em 1900, a expectativa média de vida era de 50 anos para a mulher. Então é óbvio que aos 50 anos ela estava velha, porque ela estava no fim da vida. Mas hoje a maioria das mulheres vai viver metade da vida, no 40 mínimo anos. 1/3 da vida 50 depois da menopausa. Então ela tem que ver com a melhor qualidade que for possível. Hoje uma mulher de 60, 70 anos é uma mulher que está ativa, muitas Sim. trabalham, dirigem, viajam, passeiam, namoram e elas precisam estar bem. Procure um médico ginecologista no início desses sintomas para que você possa organizar e viver melhor o seu, entre aspas, o início da sua velhice. Maria Gilca, estamos terminando já o bloco. Deixa teus comentários aí, teu telefone para quem quiser te procurar. Tá. Como estamos falando em ginecologia nesse bloco, como ginecologista, não como obstetra, tá, Como gente? ginecologista. Bom, primeiro que sempre é bom falar desses assuntos, né? E climatério é um assunto encantador. Então, mas sim, procure o seu ginecologista. Os meus contatos, eu tenho consultório em Novo Hamburgo, é 3593-9215 e nós temos um WhatsApp 994-55-1885. Como falas alemão, tá dado então o WhatsApp dela. Obrigado, Muito gente, obrigada. pela paciência. Obrigado a presença dela aqui mais uma vez, vamos dizer assim. E mande suas dúvidas para que a gente possa cada vez enriquecer mais o programa. E não se esqueça, saúde não é brinquedo. Tchau, tchau, até o próximo. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.